Olá, meus amigos, minhas amigas, que alegria estar aqui para apresentar a vocês um projeto antigo, quase de 8 anos, mas que agora está tomando corpo, de divulgar o nosso encontro de Mensageiras da Graça. Nós gravamos todos, né? Esse é o 9º encontro de Mensageiras da Graça que vocês vão assistir agora. E é muito bom, muito prazeroso poder dividir com as pessoas que não puderam estar conosco um pouco da palavra de Deus, um pouco desse clima gostoso que foi no momento do encontro. Mas antes de você assistir a esse encontro, eu queria te explicar por que Mensageiras da Graça. Às vezes as pessoas não entendem muito bem. A Bíblia tem um versículo lá em Provérbios 25:25, que diz assim: como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas de terra distante. E o que são as boas novas? As boas novas são o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que traz paz, que traz transformação para a nossa vida. E esse Evangelho, essa mensagem da palavra de Deus, ela é como água fresca para uma alma cansada. Quantos de nós já não estivemos em situação de dizer assim: meu Deus, eu não aguento mais, eu estou muito cansado, eu não sei como lidar com esses problemas, com essas situações, e uma palavra que nós recebemos foi suficiente para refrescar, para trazer o refrigério, para trazer o alívio, o alento que nós precisávamos. Então, o convite que eu faço a todas as mulheres que me assistem é que você seja uma mensageira dessas boas novas. Nós não precisamos ser pastoras, nós não precisamos ser obreiras, nós não precisamos ter título ou cargo nenhum para levarmos o Evangelho do Senhor para as almas que estão cansadas. E as almas têm estado cansadas, nós temos convivido diariamente com pessoas desanimadas, desiludidas, desesperançosas, e nós temos a palavra que pode refrigerar essa alma. Então, o meu convite é que você, ao assistir a esse encontro de mensageiras, anime-se de ser também uma. Onde quer que você esteja, não importa a sua denominação, não importa a sua crença, mas que você se coloque à disposição de Deus para levar a mensagem das boas novas, para levar o Evangelho às almas cansadas. E à medida que você for partilhando aquilo que Deus tem lhe dado, você vai conseguir refrigerar, você vai conseguir dar consolo a tantas pessoas que estão ao seu redor. Esse é o 9º encontro de mensageiras, é um trabalho que nós começamos há 8 anos aqui na Bahia, especificamente em Salvador, mas o Ministério Feminino na Igreja da Graça da Bahia, ele já tem mais de 25 anos, já tem uma história consolidada, é um trabalho de atenção às mulheres, de socorro, de apoio espiritual, e desde 2009 nós estamos com esse foco de levar a mensagem das boas novas a todas as mulheres. Espero que você aproveite, desfrute e cresça na presença de Deus. Boa tarde. Agora é oficial, amém? Vamos ficar de pé? Vamos começar? Sejam bem-vindas à graça de Deus. Hoje é um dia muito especial para essa igreja. Dia do encontro de mulheres, né? É um dia só nosso. E mais uma vez é uma alegria estar aqui. Esse é o 9º encontro. Quem já esteve em encontros anteriores? Foi edificada? Cresceu? Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem esteve em todos? Amém. Tem um pessoal firme aí. Que bom. E eu tenho certeza que Deus fará muito e muito mais daquilo que a gente espera, pensa, sonha, imagina, porque esse é o papel dele, nos surpreender. Sinta-se à vontade, como se você estivesse na sua casa. Essa é a casa do seu Pai, é a casa do seu Deus, né? E Ele preparou tudo para que você se sinta à vontade. Casa de pai, a gente fica à vontade, não fica?
a gente senta tranquilamente, a gente espera receber o melhor, né? A gente tem intimidade o suficiente para que o nosso pai saiba o que a gente mais gosta, né? Eu nunca iria na casa do meu pai para comer piqui, porque eu não gosto de piqui de jeito nenhum, ele sabe disso, não faria para me oferecer. Ele me dá aquilo que ele sabe que é bom, aquilo que eu gosto, e é isso que Deus veio para nos dar essa tarde. Amém? Seja bem-vindo você também que está em casa, a gente está transmitindo pelo Facebook, pelo Periscope. Que Deus te abençoe, receba a palavra de Deus na sua casa como se você estivesse aqui. E eu tenho certeza que o poder de Deus que se manifestar aqui vai manifestar na sua casa também. Nós vamos falar hoje sobre família, né? O nosso encontro é em resgate da família. Vocês participaram do seminário da família que houve nas igrejas de todo o estado? Foram 10 reuniões especiais falando sobre família. Foi muito bom, não foi? Eu fui muito edificada através daquelas mensagens. E muitas vezes o que a gente percebe é que mesmo ouvindo várias mensagens sobre família, a gente ainda continua sem experimentar aquela alegria de ter a nossa família 100% na presença de Deus, né? É um sonho de todo mundo, é ou não é? Não estou dizendo 100% na igreja da graça, não. Eu estou dizendo 100% na presença de Deus, né? Não tem nome de igreja, não tem plaquinha. Mas, às vezes, a gente ainda continua sem experimentar dessa alegria. E tem um mistério aí. Por que será que nós não temos visto a salvação de Deus na nossa família? Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa precisa mudar. Muitas vezes é porque nós estamos ainda meio adormecidas na presença de Deus para esse assunto. Nós temos vindo à igreja, temos buscado por tantas outras coisas, mas não temos sido ousadas o suficiente para falar de Deus, para demonstrar através das nossas vidas o amor de Deus aos nossos familiares. Eu dizia pela manhã que muitas de nós somos muito corajosas para falar de Deus para aquele parente que está com a vida arrebentada, né? Aí a gente tem aquela coragem, você tem que vir para a igreja, tomar vergonha, buscar a Deus. Mas a gente só fala para aquele que a vida está lá no buraco. Aquele que está com uma vida boa, né? Aparentemente bem encaminhada, aquele irmão seu que é uma pessoa de bem, tranquilo. A gente não tem a mesma coragem de falar, não tem? Ah, não, irmão, vou criar caso, vou criar constrangimento, vai ficar chateado comigo. E olha só, será que ele não precisa de Deus também? Tem um exemplo engraçado, mas que é real, que quando eu era adolescente, eu estudava muito, muito mesmo. E me saía sempre muito bem na escola, eu tinha uma perspectiva muito boa de formação profissional, porque eu tinha um bom desempenho escolar. E o meu irmão não. Era daquele tipo que ia na aula e estava bom, né? E não era muito chegado nesse negócio de escola. E dava uns trabalhos para minha mãe. E a minha mãe ia para a igreja, nessa época era só ela. E ela dizia, Deus, salva o Otávio, converte, fazia campanha, orava em nome de... Se o senhor quiser que ele seja pastor, pode levar, Senhor, para o ministério. Aí um dia eu cheguei em casa falando para minha mãe que Deus estava me chamando para o ministério. Menina, ficou doida. Não, de jeito nenhum, você não. Você vai fazer faculdade, você vai se formar, você vai isso, você vai... Aí Deus falou com ela que o que não estava prestando, entre aspas, ela queria dar para ele. Mas aquela que tinha alguma perspectiva de virar alguma coisa, não podia ser para Deus, não. Tinha que ser para ela. E eu não é assim. Às vezes o parente que está te dando trabalho, que está... Não digo só te dando trabalho, que você está vendo sofrer, você tem mais ousadia de falar da palavra de Deus. Mas a verdade é que todos precisam de Deus. O dia mau vem para todo mundo. E o dia que esse seu parente, seu familiar, enfrentar uma dificuldade, como que ele vai agir se ele não conhece a palavra de Deus? Eu dizia de manhã, e até disse ao ministro agora, que ele está me devendo. É como se a gente fizesse uma propaganda de algo muito gostoso que a gente comeu. O ministro é ótimo para experimentar sorvete. Adora experimentar um sorvete diferente. E toda vez que ele toma um sorvete diferente, ele chega em casa fazendo a propaganda. Nossa, mas eu tomei um sorvete em tal lugar.
Pense num negócio delicioso que derrete na boca. E ele começa a falar. E eu pergunto, sim, cadê o sorvete? Né? Eu quero esse sorvete. Oxe, não trouxe não. Um dia que você for lá comigo, você toma. Quando a gente experimenta algo muito bom, a gente quer que as outras pessoas experimentem também. É ou não é? E Deus é a mesma coisa, gente. A gente tem Deus, experimenta. É bom ou não é ser de Deus? É bom servir a Ele? Não te dá uma segurança, uma tranquilidade, uma paz de espírito? Pode vir o vendaval que for, você está firme ali na presença de Deus? Por que você não quer que as outras pessoas vivam isso? Ainda mais as pessoas que você ama. Ah, irmã, eu quero, mas não se esforça para que isso aconteça. Eu estava assim, há um tempo atrás. E aí fui contar a historinha de Jonas para Filipe, um domingo de manhã, antes de vir para a igreja. E estou lá eu, floreando, contando a história de Jonas. De repente, eu olho na Bíblia, está escrito assim, que Jonas, quando começou a tempestade no navio, ele desceu para o porão e dormia. E aí o mestre do navio, vendo que o navio ia afundar, vai lá, sacode Jonas e diz assim, que tens, dorminhoco? Desperta, levanta-te, clame ao teu Deus. Quem sabe assim ele não se lembre de nós e nós não pereçamos. Quando eu li aquilo, minha gente, eu esqueci que Filipe estava na minha frente. Falei, Jesus é comigo. Desperta. O que você tem, Ivna, que você está dormindo? Não é possível que você não vê a família indo, né, a pique, afundando. Levanta, clama ao teu Deus. E é diferente, porque não é quem sabe Deus se lembre de você. Deus sempre se lembra de nós. Deus está sempre disposto a cumprir a palavra dele. A gente é que está dormindo no fundo do porão, no fundo do navio. As coisas estão derrocando, os parentes estão indo embora, se perdendo nos problemas da vida, e nós estamos dormindo, ou às vezes estamos olhando só para nós mesmas. Estamos firmes na igreja, buscando, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e esquecendo de fazer o melhor, oferecer a Deus, oferecer Jesus para os nossos familiares. Então, que hoje seja uma tarde para despertarmos, em nome de Jesus. Amém? Trouxe sua Bíblia? Abra aí, por favor, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. As meninas vão entregar... Todo ano o pessoal me reclama. Irmã, podia dar um papelzinho escrito com os versículos para a gente lembrar depois. E todo ano eu esqueço, mas esse eu lembrei. Então vocês vão receber aí. Elas vão dar um bolinho para vocês. Tira o seu e passa para o lado. É mais rápido assim. E o que sobrar, passa para trás. Aí é um esboço do que a gente vai ver hoje. Tem todos os versículos que vão ser citados aqui, para você se lembrar disso depois. Tem gente que vem para uma reunião, aleluia, glória a Deus, fala, Senhor. No dia seguinte você pergunta, e aí, como foi? Foi uma bênção. O que pregou? Não lembro. Tem alguém aqui assim? Então, aí é para você lembrar. Vamos esperar todo mundo receber. Levanta a mão onde não chegou ainda, que aí fica mais fácil das meninas se... Ó, pessoal, do lado direito lá. Muita gente sem ainda. Nós não vamos abrir todos aí na Bíblia, viu? Estou te dando que você chegue em casa e vai estudar. Senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Seria bom também, né? Mas não dá. Todo mundo? Tem alguém que não recebeu ainda? O que sobrou passa para a lateral. Tem uma pessoa ali no meio, ó, sem. Amém. Hebreus 11, 6. O que diz aí?
Então vamos juntas. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o... Todo mundo sabe a primeira parte desse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Porque é necessário, continua dizendo, que todo aquele que se aproxima de Deus, número 1, creia que ele existe. Você não vai buscar um Deus que você tem dúvida da existência dele. Vai. Alguém aqui tem dúvida que Deus existe? Eu acho que isso aqui é ponto pacífico. Todo mundo que está aqui porque crê que Deus existe. Mas ele está dizendo que é necessário que, além de crer que Deus existe, eu preciso crer que ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Galardão é o quê? Presente, recompensa. Deus existe e é recompensador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em recompensar com as promessas dele aqueles que o buscam. E sem acreditar nisso, é impossível agradar a Deus. Muitas de nós cremos em Deus, mas não temos certeza do que ele diz em relação à nossa família. Por quê? Porque nós muitas vezes somos movidas por aquilo que nós vemos. Então, às vezes a gente acha assim, não, eu acho que Deus quer salvar a minha família, mas as circunstâncias te mostram uma família completamente perdida. E aquilo te faz vacilar. Pode ser que Deus queira salvar todo mundo, mas fulano não tem jeito, não. Fulano, rapaz, ali é caso perdido. Não tem como. Né? Meu marido, meu pai, meu filho, meu irmão. Quanto mais eu oro, pior fica. Aquele não é o que Deus tem para salvar. E isso é um engano de Satanás para as nossas vidas, porque Deus não volta atrás naquilo que ele diz. Lá em Jeremias diz que Deus vela pela palavra para cumprir. Os versículos vão estar aí no papelzinho. Depois você chega em casa e lê. O que é velar? É cuidar, é guardar. Deus tem compromisso com a palavra dele para a cumprir. Abre lá agora em Números 23, 19. Esse eu acho que vale a pena a gente ler. Lá no comecinho da Bíblia. Números 23, versículo 19. O Israel veio, tá? Estão fazendo picolé de ívina aqui em cima. Aí tá quente? Não, mas aqui tá congelando. Meus dedinhos já estão duros já. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que... Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Será que Deus errou ao dizer alguma coisa na Bíblia? Não. Aqui está dizendo que ele não é homem nem filho de homem para mentir, nem para se arrepender. Se ele falou que vai fazer, ele vai... Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai abrir uma exceção. Não tem um talvez. Talvez aquele meu parente não se salve. Não, todos se salvarão. É preciso que você creia. Da mesma forma que você crê que Deus existe, você creia que é desejo dele salvar a sua família. Amém? Isso precisa ser certeza absoluta no seu coração. Absoluta. Sem sombra de dúvida, sem vacilação. Deus quer salvar a minha família. É vontade dele. E mais do que isso,
Ele disse que faria. Disse mesmo? Disse. Então a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer as palavras, as promessas de Deus em relação à nossa família. Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso saber o que Deus está falando a respeito da minha família. Se eu não sei, eu fico na dúvida. E Deus fala que salva. Quer ver que fala? Salmo 112. Não precisa abrir, não. Eu abro para vocês. Depois vocês abrem em casa, senão nós não saímos daqui hoje. Salmo 112, versículo 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Amém? A sua descendência será poderosa. E a sua geração será abençoada. Desde que você tema ao Senhor e tenha prazer nos mandamentos dele. Você teme ao Senhor? Amém. Tem prazer na palavra dele? Então a sua descendência precisa ser poderosa. A sua geração precisa ser abençoada. Se você está vendo maldição nela, está errado, porque Deus não mente. Se ele disse que seria poderosa e abençoada, tem que ser. Atos 16, 31, não precisa abrir. Crê no Senhor Jesus e... Aí vocês sabem, de cor e salteado. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua... Você está crendo? Se Deus disse que se você cresce, você seria salvo e a sua casa também, tem que se cumprir. Por quê? Porque ele vela pela palavra. Porque ele não é homem para mentir. Porque ele não se arrepende do que ele diz. E se ele falou, ele vai cumprir. Eu preciso conhecer as promessas. Jeremias 31 diz: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Naquele tempo é o mesmo tempo de hoje. Nesse tempo, Deus diz: eu serei o Deus de todas as famílias, e elas serão o meu povo. É promessa de Deus. Precisa se cumprir na nossa vida. 2 Pedro, esse eu queria que você abrisse, 2 Pedro 3:9. A gente vai passeando. Lá no finalzinho, é mais fácil até abrir a Bíblia no final e ir voltando, para você achar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Acharam? Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha a promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns achem que ele está atrasado, ele não está. Ele é longânimo. O que é longânimo? Ele é paciente. E o que mais que diz aí? Não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam. Inclui todos nos da sua família. Olha, Deus não retardou a promessa dele para José. Ainda que alguns olhem para o José e pensem que ele não vai cumprir a promessa de Deus na vida dele, Deus é perseverante, ele é paciente. E não é da vontade dele que o José se perca, mas que o José chegue ao arrependimento. Não é promessa de Deus? Por que Deus falaria isso para a gente se ele não tivesse interesse em cumprir? Será que ele nos iludiria? Será que ele ia brincar com a gente? Não. Se ele falou que faz, ele faz. A Bíblia diz que não é da vontade de Deus que se perca nenhum só daqueles que Deus deu a Jesus. Nenhum. Quando diz que Deus amou ao
todo mundo, inclusive aqueles da sua casa, foram amados por Deus, de tal maneira que receberam o único Filho de Deus como sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todos nós estamos incluídos. E às vezes a gente vacila em acreditar nisso. A gente acredita que Deus é bom, a gente acredita que Ele salva, que Ele perdoa os pecados, mas a gente vacila diante da salvação da nossa família porque as circunstâncias costumam dizer o contrário. Então não basta só você acreditar numa parte do Evangelho, você precisa acreditar nele inteiro. Se Deus falou que salva, acabou, salva. E eu vou ver a salvação e ponto. Eu não vou viver mais esperando um dia, quem sabe. Não. Eu vou ver a salvação da minha família. Amém? É nessa determinação. Cutuca a irmã que estiver dormindo aí. Deixa dormir não, irmã. Não, vai dormir em casa. Hoje não. Né? Vocês comem feijoada no dia de vir para o encontro de mulheres? Não pode. Tem que comer uma comidinha light. Né? Então, a gente não pode viver vacilando, porque a fé não tem dúvida. A fé perfeita não tem dúvida. No dia em que você entender, da mesma forma que você tem certeza que Deus existe, que Ele deseja salvar a sua família, as coisas vão mudar. Mas não é necessário só acreditar. Você tem que agir como alguém que acredita. Tem gente que abre a boca e fala, eu creio, aleluia, glória a Deus, mas age tudo ao contrário. Tudo de cabeça para baixo. E a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Não vale de nada. Porque a gente conhece a árvore é pelo fruto. Se você diz que tem fé em Deus, mas não tem fruto nenhum na sua casa, que Deus é esse que você diz que crê? Então, hoje nós vamos aprender isso. Como é que eu vou agir como alguém que de fato crê? Eu vou sair daqui crendo, mas eu vou sair também sabendo como agir. E quem crê, a primeira coisa que faz, intercede pelos da sua casa. Aí metade das mulheres aqui levanta a mão e fala, aleluia, eu a intercedo. Eu sei como é que você intercede. Todo dia chora. Senhor, tem misericórdia da minha família. Oh, Deus, tem misericórdia do fulaninho. Pelo amor do Senhor. Sabe o que fica parecendo? Que Deus é um carrasco. Um horror de Deus que quer ver o outro sofrer e você, através da sua oração, tem que implorar para que Deus mude de ideia e tenha misericórdia do fulaninho. Quer ver um exemplo de alguém que orou do jeito certo? Gênesis 18. Lá no comecinho da Bíblia. Volta lá no começo. Vocês conhecem a história, eu vou só situar. Abraão e Ló tinham se separado. Ló olhou para as campinas e foi para as campinas de Moabe, lá nos Sodoma. E a Bíblia diz que os pecados daquela cidade eram tantos que subiram até Deus. E Deus resolveu que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E ele falou isso com Abraão. Qual que é a oração do Abraão? Deus, tem misericórdia do meu sobrinho que está lá. Nada disso. Olha como que Abraão ora. Olha a sabedoria desse homem. Gênesis 18, versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo para Deus, destruirás também o justo com o ímpio? Abraão perguntando, Deus, você vai matar todo mundo lá em Sodoma, o justo e o ímpio? 24. E se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha como que Abraão foi inteligente na oração dele. Ele pegou a essência de Deus, que é ser justo,
e trouxe para a oração: Deus, o Senhor é justo. O Senhor é justo juiz, o Senhor é juiz de toda a terra. Se lá tiver justo, o Senhor vai fazer injustiça ou o Senhor vai fazer justiça? Irmãs, a nossa oração precisa ser assim. A gente tem que trazer a palavra que o próprio Deus diz para a nossa oração. Deus, o Senhor diz: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu estou crendo. A minha parte eu estou fazendo. O Senhor vai ser fiel à sua palavra. Deus, o Senhor diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Eu faço parte dessa descendência. Eu quero ver a minha família bendita. É lembrar Deus das promessas. Isso não é uma oração desrespeitosa. Isso não é barganhar com Deus. Isso não é botar Deus contra a parede de jeito nenhum. É só trazer para a cena aquilo que Ele diz que Ele faria. E Ele não diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele não diz: eu não sou homem nem filho do homem para mentir ou para me arrepender do que eu disse. Então Ele vai fazer. Eu tenho que parar de agir como criança e agir como gente grande. Deus, o Senhor disse que faria. Eu quero contemplar a tua bênção. Eu quero contemplar essa salvação na minha família. Eu não estou vendo, os meus olhos não veem, mas eu creio que vai acontecer porque o Senhor diz que vai acontecer. É uma oração diferente, é uma oração de gente grande espiritualmente. É uma oração de gente que sabe o lugar que ocupa na presença de Deus. E não fica mendigando aquilo que é seu por direito. E muda muito, porque aí você não vai ficar uma hora falando, não. Você vai orar mais rápido, orar mais firme e vai gastar mais tempo se enchendo da presença de Deus. Você vai gastar mais tempo, ao invés de choramingando, ouvindo o que Ele tem para lhe dizer pela palavra. E na sua oração, você pode pedir: Deus, o Senhor disse que faria. Então, em nome de Jesus, quebranta o coração do fulano. O fulano está cético, meu Deus, ele não quer acreditar, mas assim como o Senhor me fez acreditar, faz ele acreditar também. Deus, me dá uma oportunidade de falar do Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu mando o diabo que está na vida dele embora. E aí você usa a autoridade do nome de Jesus para repreender o mal que está agindo na vida deles. É diferente o tipo de oração. Você não é mais a coitadinha, pobrezinha, que está implorando a Deus. Não, você é um filho que sabe que Deus te falou que faria e você quer ver aquilo pronto. Vocês conseguem entender a diferença? Ah, Deus, se for da sua vontade, o Senhor salva o Zezinho. Se for da vontade, que se for da vontade o quê? É da vontade de Deus. Ô, mãe, se for da sua vontade, a senhora olha os meninos para mim hoje? Não, minha gente, ela disse que olharia. A gente precisa agir de maneira mais sábia. Amém? Então, aquele que acredita, age como quem acredita, e quem acredita intercede. Agora, além de interceder, quem acredita fala da palavra de Deus. Mas não é aquela falação de encher a paciência dos outros, não. É uma falação de verdade. É você falar daquilo que está cheio o seu coração. De manhã nós estudamos isso aqui, que a boca só fala do que está cheio o coração. Por isso que a gente não fala tanto de Deus. Porque o nosso coração não está cheio da presença de Deus. E você sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando como juíza de ninguém, eu estou falando por experiência. Você só fala de Deus quando você está cheia de Deus. E não temos estado cheias de Deus. A gente tem andado distraído com as coisas desse mundo, né? A gente tem sido aquela terra cheia de espinhos, que as riquezas da vida e as preocupações com as coisas do mundo têm sufocado a semente. É zap-zap para cá, é zap-zap para lá, é Facebook, é televisão lá no controle remoto, é isso, é aquilo, e nada de tempo para Deus. Se eu não estou cheia da presença de Deus, eu nunca vou ter o que dizer. E não é dizer solenemente, sabe assim, não é para você marcar um culto lá na casa do seu parente e ir para lá. Não. É para suas palavras sempre terem Deus nelas. Vocês estão conversando sobre algum assunto, você vai poder dizer: puxa, mas Deus é bom. Eu estava enfrentando essa e essa situação, eu orei, busquei a Deus e Ele foi fiel. E glória a Deus, eu estou de pé. É isso.
Isso vai fazendo com que as pessoas percebam, puxa, né? Que Deus bom é esse? Mas só houve reclamação. Sua cunhada liga para falar mal do marido dela, que é seu irmão, você fala mal do seu, junto com ela. Qual a diferença? Né? Tem diferença? A sua irmã vai falar, menina, mas eu não aguento mais essas crianças, eu não sei mais o que fazer. Você fala, eu também não. Se você tiver alguma ideia, você me fala, porque eu não sei mais o que fazer. Não tem diferença nenhuma. Está todo mundo vazio, do mesmo jeito que o outro está, você está. Sabe o que eles veem em nós? Alguém que mudou de religião. Que ia para uma igreja e agora vai para outra. Mas a essência continua a mesma coisa. E não pode ser assim. A gente tem que mudar por dentro. A gente tem que falar daquilo que está cheio no nosso coração. Se o coração estiver cheio da presença de Deus, a gente vai falar da presença de Deus. A vovó está quase caindo da cadeira ali. Sacode aí do lado, irmã. Dorme não. Amém, gente? Tem que buscar. Levanta a mão e diga, eu preciso ser cheia. Mas para ser cheia eu tenho que buscar. Eu não posso gastar tempo com outras coisas. Amém. Estou falando porque eu estava desse jeito. A mulher do ministro, mulher do ministro, vazinha de Deus. Por quê? Porque gastava tempo com tantas outras coisas e sempre tinha uma boa justificativa. Mas eu tenho 2 filhos e trabalho fora. Não tenho tempo. Mentira. Tinha. Só que a minha prioridade era outra. Deus estava lá no final da fila. Tempo a gente tem. O dia tem 24 horas. O mesmo telefone que tem o WhatsApp e o Facebook tem a Bíblia nele, sabia? O mesmíssimo telefone, é só instalar. Do mesmo jeito que você instalou um, você instala outro. Sabia que no mesmo telefone que tem o WhatsApp, tem o YouTube, que você pode assistir o Show da Fé? Sabia que é o mesmo? Não precisa comprar outro aparelho, não. É o mesmo, faz a mesma coisa. A mesma televisão que passa os filmes e os programas, passa também programa falando de Deus. Ah, não sabia? Não, procura lá que você vai achar. É uma questão de prioridade. Eu agora aprendi que eu consigo ouvir pregação vindo e voltando para o serviço, todos os dias. Olha que maravilha. A pessoa dizia que não tinha tempo. Tenho. Eu gasto tempo para vir e gasto tempo para voltar. O que eu fazia com esse tempo? Vinha ouvindo rádio. Morreu tantos, matou tantos, pam, 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 pam. Era isso que eu vinha ouvindo. Pergunta para mim quem é o presidente do Brasil. Nem sei. Se ainda é a Dilma ou se já é o Temer. Eu estou tão por fora. Por quê? Porque quando eu comecei a entender que me enchendo de Deus eu ganhava muito mais, isso não me importa mais. Literalmente, eu estou num momento de alienação. Estou adorando. Amando. Donald Trump, para mim, era o cara que apresentava o Aprendiz. Outro dia eu descobri que ele está quase ganhando as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Eu falei, gente, que coisa! Por quê? Porque, para mim, interessa mais buscar a Deus nesse momento. E não tem tanto tempo assim que eu tomei juízo e tomei vergonha, e eu descobri que eu tenho mais tempo do que eu achava que eu tinha. Muito mais tempo. E eu continuo com 2 filhos, eu continuo trabalhando, eu continuo com as mesmas atividades, mas Deus agora ocupa um outro posto. Amém? E agora o meu falar é diferente. Por quê? Porque eu falo daquilo que está cheio o meu coração. Se o seu coração estiver vazio, irmã, você não vai conseguir ver salvação na sua família. Não vai mesmo. Não tem como. A boca só fala do que está cheio. Você vai ter aquele discurso vazio de crente. Vão na igreja, vão fazer uma corrente, vão fazer uma campanha. Ninguém se converte com esse tipo de fala, não. Então, aquele que crê, ele age como quem crê, ele intercede, ele fala da palavra de Deus e ele carrega aquele que está com dificuldade. Isso é muito sério, minha gente, porque às vezes a gente começa a buscar por um familiar nosso e ele se converte. Ele entrega a vida dele para Jesus, mas ele não muda da noite para o dia.
Ele continua cheio de defeitos, ele continua vacilando, ele continua, às vezes, agindo da maneira que ele agia antes. E nessas horas, a nossa postura deve ser de carregar aquela pessoa. Mas o que a gente faz? Joga fardo de acusação sobre eles. Oxi, tu não se converteu não, é? Cadê a tua fé, mulher? Vai orar que isso vai se resolver. E aí começa a apontar o dedo. Começa a acusar. Será que você está tão santa assim? Que você não precisa de melhorar mais nada também? É uma alegria conviver com você, não é? Você é um amor o tempo todo. Uma seda, uma doçura. Não grita. Na sua casa, olha, uma paz. Né? O menino rabisca a parede de cima a baixo. Você fala, oh, meu amor, que gracinha. Mamãe amou a obra de arte que você fez. É um artista. Desentende com o marido, oh, meu bem, eu te amo tanto. Mesmo assim. Você é um doce, não é? É? Tem defeito nenhum. Não se irrita, não fica braba, não fala dos outros. Né? É um anjo de candura. Quem está assim, falei de manhã, prepara, falta pouco para você ir para o céu. Porque não tem mais nada para fazer aqui na terra. Né? Já é tão santo que está no bônus. Vai logo para a glória. Ô, gente, olha para a gente. Quantos defeitos nós temos? Quantos anos tem que você está na igreja e você ainda não resolveu um monte de defeito que você tem? Você sabe que tem. Por que a gente tem que desejar, exigir que os outros sejam perfeitos da maneira que a gente não consegue ser? Que horror um negócio desse, que falta de compaixão. A Bíblia conta a história lá em Mateus do paralítico que queria ser curado, mas ele não tinha como chegar até Jesus, e que 4 amigos carregaram ele e levaram até onde Jesus estava. E chegando lá, a casa estava tão cheia que não tinha como entrar. O que eles fizeram? Içaram o homem. Pensa aí, içar um paralítico. Que delícia que não foi? Desceram o homem lá na frente de Jesus e ele foi perdoado dos pecados, foi salvo e foi curado. Né? Então, a dica que eu te dou é, esse seu parente que está começando a caminhada com Deus, vacilando, carrega ele. Ao invés de ficar martelando os defeitos que ele tem, as coisas que ele ainda não resolveu, vai orar junto com ele. Minha filha, vem cá que nós estamos precisando orar. Você veio falar mal de mim, da fulana para mim, mas eu também falei mal outro dia. Então, vamos orar juntas aqui. Né? Nós vamos vencer esse demônio, está amarrado em nome de Jesus. Mas ao invés de orar junto, ao invés de chegar junto e carregar, você fala mal. Fulana, só Jesus. Foi para a igreja, mas não resolveu nada. Mas e aí, o que você está fazendo para ajudar ela a resolver? O que você está fazendo para ajudar seus filhos a caminharem na fé? Está carregando alguém? Não, está indo sozinho. Estou seguindo a Jesus Cristo. O problema de quem vier atrás. É assim? Não, minha gente, tem que carregar. Eu acho que quando a gente começa a carregar os outros, espiritualmente falando, carregar mesmo, de acompanhar, de dizer, olha, eu estou junto com você. Você está fazendo errado, mas a gente vai melhorar. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus. Deus diz assim, Deus diz assim. A gente cresce mais. Porque naquilo que você ensina o outro, você também é ensinada. Você também é ministrada quando você ministra para as outras pessoas. Então, vamos parar de julgar. Vamos parar de colocar peso sobre aqueles que estão começando a caminhada. Porque você já é crente velho e continua fazendo um monte de coisa errada. Ou não continua? Continua. Esse posto de julgador, de acusador, não é nosso. Deixa essa posição para quem gosta dela, que é o diabo, que é o dedo acusador. Então, a gente precisa crer em Deus, crer nas promessas dele, agir como quem crê, intercedendo pela nossa família, falando de Deus, no nosso discurso diário, carregando aqueles que estão fracos na fé, mas, principalmente, a gente precisa viver a fé.
A gente precisa viver esse evangelho que nós temos pregado. A gente não pode ser religiosa. Porque aqui na igreja é mole fazer de santinha. É ou não é? É, aleluia, glória a Deus. Mas em casa as pessoas te conhecem. Mais do que em qualquer outro lugar, porque em casa não tem máscara, em casa não tem falsidade, você é aquilo que você é. Ninguém consegue encenar dentro de casa, consegue? Não consegue. E dentro de casa é que os seus familiares vão ver se o Deus que você serve, esse serve a ele só na igreja ou se serve lá em casa também. E às vezes eles não se convertem porque eles veem essa discrepância. Mãe é crente só na igreja, rapaz. Chega aqui em casa é o próprio Satanás. É uma gritaria, uma confusão, mulher reixosa, implica com todo mundo, passa a perna nos outros, quer tirar vantagem em tudo. E é assim, não é? Compra DVD pirata. Oh, é pecado, irmão? Oh, direitos autorais, estão roubando. Né? Puxa o gato da internet, da água. Aleluia, glória a Deus. Estou assistindo o show da fé na minha casa com o gato do vizinho. Né? Mas não está assim? Que testemunho é esse que a gente tem dado? Para a gente encerrar, o ministro pregou isso uns domingos, acho que tem uns 2 meses, e olha, falou muito ao meu coração. Lá em Gênesis, acho que é o 20, não é o 18? Gênesis 25, abre aí. Gênesis 25. Antes da gente ler, Abraão tinha recebido de Deus a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Mas Sara era estéril. E Abraão creu na promessa de Deus. Alguns estudiosos calculam aí uns 20 e poucos anos, desde quando ele recebeu a promessa até o nascimento de Isaac, que era o cumprimento da promessa. Ele foi firme, né? Confiou naquilo que Deus tinha dito a ele. E quando Isaac se casa, olha o que acontece. Gênesis 25, versículo 20. Diz assim: E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Lamão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era... Rapaz, a mãe dele era estéril, e quando ele casa, ele descobre que a mulher dele também era estéril. E a Bíblia diz que ele orou instantemente ao Senhor por sua mulher. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Parece que foi automático, né? Orou, a mulher engravidou. Pula lá para o versículo 26 para você ver. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os... Quantos anos ele tinha quando ele casou? Quantos anos ele tinha quando os meninos nasceram? Faz as contas. E orou Isaac incessantemente ao Senhor durante... Rapaz... Tem gente que está orando há 2 anos aqui pela família e já está... não vai ter jeito, não vai salvar, não tem como. 20 anos. Sabe por que ele orou 20 anos? Porque ele tinha testemunho de fé na casa dele. Porque ele teve um pai que creu na promessa de Deus para a vida dele.
E o que o pai dele ensinou para ele, crendo, serviu para o problema que ele estava vivendo. A promessa de Deus era que Abraão seria pai de uma grande... Só que Abraão só teve Isaac. Isaac era a própria promessa. Isaac era o milagre. Mas para a grande nação surgir, Isaac ia ter que ter filho. Ia ou não ia? Se ele tivesse um irmão legítimo, ele podia dizer, olha, continua aí a promessa de Deus, porque do meu lado aqui travou, minha mulher não tem filho. Só tinha ele. Então ele tinha certeza de que o mesmo Deus que cumpriu a promessa dele para o pai, iria cumprir a promessa. Ele tinha convicção de que Deus não falharia, assim como não falhou com Abraão. E para ele não importavam as circunstâncias. O pai dele foi pai com quantos anos? 90? A Sara que tinha 90, Abraão tinha 100, né? 100 anos. Então, quando a gente tem atitudes de fé, nós conseguimos resolver os problemas da nossa vida, mas nós deixamos um legado para os nossos filhos, para os nossos familiares, de testemunho de que, olha, fulana fez assim e Deus abençoou, então eu vou fazer assim também. E o mesmo Deus que abençoou a vida dela, vai abençoar a minha vida também. Você pode já ter morrido, que os seus filhos continuarão lembrando do legado de fé que você deixar para eles. Agora, você tem vivido a fé? Às vezes não tem. Né? Não tem. Às vezes a gente está vivendo a religiosidade, mas não está vivendo a fé. Lá em Timóteo, para a gente terminar, volta lá 2 Timóteo 1,5, lá no final da Bíblia de novo. Acharam? Então, espero. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Amém? Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um evangelista novinho, estava enfrentando umas dificuldades, e aí Paulo escreve para encorajar ele. E diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em... Paulo falou, ei Timóteo, não esquece da fé não fingida, uma fé verdadeira, eu sei que ela habita em você, porque primeiro ela habitou lá na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Será que nós temos sido as Lóides e as Eunices da nossa geração? Será que os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos cônjuges têm visto em nós uma fé não fingida? Uma fé verdadeira? Talvez seja essa a razão deles ainda não terem se rendido a esse Deus. Porque é um Deus igual aos outros deuses. A gente diz que acredita, mas a nossa vida continua do mesmo jeito. No dia em que o poder de Deus se manifestar através da nossa fé, esse Deus vai ser um Deus de verdade. Esse Deus vai ser o mesmo Deus que as histórias da Bíblia contam, operando nos dias de hoje. Se Deus curava, ele precisa continuar curando na sua casa. Se ele libertava, ele precisa continuar libertando na sua casa. Se ele salvava, tem que continuar salvando na sua casa. Mas, às vezes, as nossas atitudes são iguais às de todo mundo. A gente pensa no remédio, a gente pensa no médico, a gente pensa num psicólogo, a gente pensa num tratamento, mas a gente não pensa em usar o poder de Deus e colocar aquilo em ação. Lá em casa isso estava tão sério da minha parte que os meninos tinham uma virose e eu já passava a noite pensando, ai meu Deus, o que eu vou dar de remédio para esses meninos amanhã? Que amanhece logo que eu preciso mandar mensagem para a pediatra para ver o que eu posso fazer. Estava assim, como se eu não conhecesse o poder de Deus, como se eu não soubesse que existe um Deus que sara. Olha, eu sou da igreja há anos.
Eu já vi o poder de Deus operar durante muito tempo, mas na minha casa não estava. Felipe sabia o nome dos remédios de homeopatia, tudo. E os nomes são esquisitos, que homeopatia. Mamãe tem que dar pulsão, pulsatila, oscilo, não sei o quê, não sei o quê. O menino tem 3 anos, ele sabia prescrever homeopatia. De tanto que eu dava para eles homeopatia. E um dia Deus me acordou em relação a isso. Eu falei, ele sabe o nome da homeopatia, mas ele não sabe fazer uma oração da fé. Por que ele não sabe fazer uma oração da fé? Porque não tem ninguém fazendo nessa casa. Não tem ninguém ensinando para ele a fazer isso. E eles aprendem pelo exemplo. Aquilo me doeu no íntimo. Falei, Deus, o que eu estou fazendo? Que vida cristã é essa que eu estou levando? Como é que meus filhos vão crer em Deus se eles não veem Deus agindo dentro dessa casa? Como é que eles vão saber que Deus é real se o poder de Deus não se manifesta? Deus vai ficar parecendo a história do tanto faz contar Jonas e a baleia ou a história do Pinóquio. É a mesma coisa. Jonas e a baleia, não, Jonas e o peixe grande, né? É a mesma coisa para ele. Vai ser tudo uma historinha. Por quê? Porque não tem poder de Deus agindo. E tem que ter. A Bíblia diz que os milagres seguiriam aqueles que crescem em meu nome, expulsariam demônios e curariam os enfermos. Se a gente não coloca isso em prática, se a gente não vive isso no nosso dia a dia, irmãs, não vai ter conversão. Porque ninguém está afim de ser religioso. Ninguém está afim de levantar de manhã cedo no domingo e vir para a igreja só para cumprir uma obrigação religiosa. Ninguém quer isso, não. As pessoas vêm quando elas acreditam que isso aqui é de verdade, mas só vai ser de verdade se tiver concreto, se tiver palpável. Só discurso, blá, 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 não convence ninguém, não. Teu parente olha para a tua vida e continua do mesmo jeito. Há 10 anos ele te conhece, é a mesma coisa, não mudou nada. Você continua queixando dos problemas, você continua indo de médico em médico para resolver os problemas, você continua se lamentando pelo comportamento dos filhos. Não mudou nada. Só mudou que agora você põe a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Isso não salva a família. O que salva a família é o poder de Deus em ação. Você está doente? Vou fazer uma oração. E bota a mão na cabeça e faz a oração da fé em nome de Jesus. A pessoa é curada na hora. Opa! Que isso? Que é isso? O que está acontecendo? É o poder de Deus operando através da sua vida. Isso convence. As obras testificam. Amém, pessoal? A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos as varas. E se nós estivermos enxertados na videira, nós iremos produzir frutos. E o nosso fruto vai permanecer. E o nosso fruto vai glorificar ao nosso Deus. O que glorifica a Deus é você produzir fruto. E o seu fruto tem que ser palpável. Não pode ser um fruto filosófico. Ah, porque eu vim para a igreja, agora eu sou uma pessoa melhor. Às vezes nem melhor não é. Tem que ter fé em ação. Amém, pessoal? Às vezes a gente fala um pouco duro, mas é Deus dando uma sacudida com a gente. Tem que ter milagre na sua vida. Você está entendendo quando eu falo milagre? Não é vir na igreja todo dia e tá por isso mesmo e a vida continua arrebentada. Tem que ter milagre, tem que ter cura quando você orar. Quando você usar o nome de Jesus, o demônio tem que sair, tem que ir embora. Por quê? Porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Porque eu não sou homem, nem filho de homem, para que minta ou para que me arrependa. Porque quando eu digo que eu faço, eu faço. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele não era, Ele continua sendo e Ele será eternamente. E se Ele diz que vai operar as maravilhas quando nós usarmos o nome de Jesus, por que não vai acontecer na nossa casa? Tem que acontecer. Não é e se Deus quiser, Deus quer e Ele vai operar. A gente precisa viver essa fé, a gente precisa viver esse evangelho por inteiro. A gente não pode viver a palavra de Deus pela metade, não. Ah, essas coisas aqui eu acho que Deus ainda faz, mas essas outras Ele fazia só lá no passado. Está amarrada essa doutrina do diabo no meio do povo de Deus. Não, tudo que Ele fez no passado Ele vai continuar fazendo.
Em nome de Jesus, eu não posso dormir. Lembra do Jonas? Desperta, ó dormente. O que você tem que você está dormindo? Não é possível que você não está vendo tudo indo por água abaixo, seus parentes, seus filhos, seus irmãos, todos se perdendo e você dormindo no porão. Levanta-te, clame ao teu Deus. Ele vai atender a nossa oração, amém? Ele tem prazer em ver se cumprir a palavra dele no meio do povo. E de manhã nós falávamos sobre isso. A logomarca do nosso encontro é uma boia, né? Sendo para resgatar a família. Se você conhece um pouquinho de mar, você sabe de uma coisa dessa. Você consegue salvar alguém que não sabe nadar se você mesma não sabe nadar? Não. Você afoga junto com a pessoa. É ou não é? Eu contava de manhã que uma vez eu levei minha mãe para fazer um passeio de barco. Não contei que era passeio de barco. Chegou lá, ela ficou bravíssima, porque ela detesta, morre de medo de mar, de água. Mas foi no Rio São Francisco. E entramos no barquinho e balançava as correntes do rio. E ela ficou apavorada, desesperada, suando frio. Ela teve tanto pavor que eu disse a ela: mãe, se o barco virar, não segure em mim, porque vamos morrer as duas afogadas. Vai rindo, né? Falei, se virar, a senhora vai. Eu só sei nadar para mim mesma. Eu não sei nadar para segurar ninguém. Se eu tentar salvar a senhora, eu vou morrer junto. Então, se virar, cada um por si. Garra onde a senhora conseguir e eu vou para o meu canto. Que filha amada essa, né? Muito boa. Mas por quê? Porque eu não sei nadar para dois, eu só sei nadar para mim. Eu sei não afogar. Eu não sei nadar, eu sei não afogar. Mas se eu tentasse salvar alguém que estivesse afogando, eu ia morrer. E espiritualmente é a mesma coisa. Se a gente não estiver bem espiritualmente, como que você acha que você vai salvar a sua família, minha irmã? Não vai, não. Vai morrer afogado é todo mundo. Você precisa estar bem, você precisa viver a fé verdadeira, você precisa ser cheia da palavra de Deus, do Espírito de Deus, de compaixão, dos atributos de Deus, porque quando você está assim, aquele que está afogando, você joga a boia. A boia é o quê? A palavra de Deus. A pessoa vai segurar na palavra e aí você consegue puxar e levar para a margem. Amém? Fica claro da gente entender assim? Nós só conseguiremos ver o cumprimento das promessas de Deus para a nossa família se nós estivermos comprometidas com Deus, se nós estivermos salvas. Amém? Às vezes você está na igreja há muito tempo, mas não está salva, não. Virou religiosa, mas não é genuinamente filha de Deus. E que bom que você veio hoje. Não estou falando como juíza de ninguém. Cada um julga a si mesmo. Eu estou falando da realidade que eu estava vivendo. E Deus precisou me sacudir para que eu me levantasse, para que eu me erguesse. E glória a Deus por isso, porque desde o dia que eu me levantei, as coisas mudaram dentro da minha casa. As coisas mudaram. E veio dificuldade e eu bati o pé e falei, está amarrado. Né? Na hora até vem assim, e o remédio? Sai para lá, Satanás. Primeiro de tudo, o poder de Deus. Não estou dizendo que eu sou contra quem toma remédio, mas antes de usar o poder de Deus, você vai lá na caixinha de compromisso, você não tem fé em nada. Né? E Deus tem operado. E Deus tem sido fiel. E eu tenho visto a mão de Deus dele agir. É pouquinho tempo que tem isso. Ao invés de falar nome de homeopatia, Felipe fala agora, mamãe, vamos orar? Amém, filho, vamos orar. Tem que ter fé em ação, tem que ter fé viva, tem que viver o evangelho pleno. Amém? Amém. Fecha seus olhos aí onde você está mesmo. Pai querido e amado. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigado pelo puxão de orelha que o Senhor nos deu. Foi tão diferente do horário da manhã, mas o Senhor sabe da necessidade de cada uma de nós. O Senhor sabe, Senhor, a realidade dessas mulheres, o Senhor sabe como elas têm vivido diante do Senhor. E talvez à tarde o Senhor precisasse ser um pouquinho mais duro conosco, para nos acordar, para nos sacudir. Deus, nós cremos que o Pai que ama corrige o Filho, Deus. Porque não é da tua vontade que nós nos pereçamos, que nós vivamos uma vida pela metade. Não, Senhor, o Senhor quer que vivamos por inteiro.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós queremos desfrutar da tua vida abundante para nós. Oh, Senhor, que sejamos cheias da tua presença, cheias do teu Espírito Santo, cheias da tua palavra, cheias da tua virtude, para podermos manifestar o teu poder por onde quer que estejamos. Deus, que as pessoas vejam em nós a transformação do Senhor, que não nos vejam como religiosas, mas nos vejam, meu Deus, como filhas verdadeiras do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? A gente vai fazer um propósito daqui a pouco. Eu queria pedir para quem está em casa preparar, que o pessoal está assistindo pela transmissão, separe aí uma foto da sua família, a melhor que você encontrar com seus familiares. Deixa separado, se tiver um porta-retrato, ótimo, se não tiver, pode ser só a foto. E a gente volta daqui uma meia hora, mais ou menos, para fazer um propósito de fé, e com vocês a gente vai fazer aqui presencial. Deus abençoe, vamos aplaudir a Jesus. Amém. Nós queremos que você chegue em casa, coloque uma foto da sua família nesse porta-retrato. Nós já oramos, já consagramos ele a Deus, nós vamos orar aqui. E todas as vezes que você olhar para essa foto, que você se lembre da palavra de Deus. Que você se lembre que ele é fiel para cumprir cada uma das promessas. Que você se lembre que ele não tarda. Que você se lembre que ele vela por aquilo que ele disse que faria. Que ele não mente, que quando ele fala, ele cumpre. Mas a intenção é sempre trazer à memória aquilo que você aprendeu aqui hoje, para que você não sossegue enquanto você não ver a salvação de Deus na sua casa. Amém? Nós não queremos que esse encontro seja mais uma tarde gostosa na presença de Deus e ponto. Não, nós queremos que isso aqui seja um marco na sua vida. Que você possa testemunhar mês que vem, no outro mês, no outro. Que no 10º encontro de mulheres no ano que vem, você possa trazer sua família e dizer: aqui, irmã, eu criei, eu vivi a fé e olha aqui quem está comigo. Essa aqui é minha irmã, essa é minha cunhada, essa é minha mãe, essa é minha tia, essa é minha prima, essa é minha filha. Estamos todas servindo a Deus. Estamos todas firmes na presença de Deus. A gente tem que viver essa fé. E para isso nós vamos cultivar essa palavra. Então eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Fique de pé. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos orar. E Deus vai fazer frutificar essa palavra no nosso coração. Amém? É um propósito de Deus isso. Feche os seus olhos. Vamos cantar e vamos trazer Deus para mais perto de nós. Oh, Santo, Santo, perto estou daqueles que me invocam. Ele está aqui. Nós temos invocado pelo nome dele. E ele vai nos encher nessa tarde da presença do doce Espírito dele. E nós vamos receber a cura, vamos receber a unção, vamos receber aquilo que nós viemos buscar. Em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, o teu coração, se lançaram você numa cova, e perdeu a visão. Não desista, não pare. Não desista, não pare. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos, e ver. Deus está restaurando teus sonhos.
favor, para nos levantarmos e para tomarmos posição diante de Ti em favor da nossa família. Deus, o Senhor disse que aquele que não busca pelos seus, ele nega a fé e é pior do que o incrédulo. Não queremos negar a fé que o Senhor fez brotar em nosso coração. Não queremos agir de forma semelhante ao incrédulo, mas nós queremos buscar pela nossa casa, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Cremos que se o Senhor prometeu que salvaria os nossos, é Teu desejo e Tua vontade ver a salvação da nossa família. E por isso nós Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos ergueu nessa tarde, o Senhor nos trouxe para o lugar que nós devemos ocupar, para um lugar de ousadia, meu Deus, como mulheres guerreiras mesmo, que nos colocamos na Tua presença em favor dos nossos familiares. O Senhor nos ensinou a orar, Senhor. O Senhor nos ensinou a interceder. O Senhor nos ensinou que precisamos estar cheias da Tua palavra. Precisamos estar cheios da Tua presença, para que a nossa fala seja, Senhor, a fala da Tua palavra, para que o nosso ser, meu Deus, exale o perfume suave da Tua presença. Tu nos ensinaste nessa tarde que nós não devemos julgar, meu Deus, aqueles que estão começando a caminhada, mas que devemos carregá-los. Pai, o Senhor nos ensinou que precisamos viver o Evangelho, precisamos manifestar o Teu poder, precisamos fazer aparecer os milagres, as maravilhas e os prodígios que Jesus disse que seguiriam aqueles que crescem. Deus, nós cremos no Senhor, cremos que o Senhor não mudou, cremos que o Senhor continua sendo o mesmo, e nós iremos agir como quem crê a partir de hoje, e queremos ver a salvação da nossa casa, queremos testemunhar a Tua glória na nossa família, queremos ver um a um os nossos familiares se rendendo aos Teus pés, Te buscando, meu Deus, vendo em nós o Deus vivo e poderoso que continua a atuar. Oh Pai, por isso nós recebemos do Senhor a cura, nós recebemos do Senhor a unção, nós recebemos do Senhor a capacidade de conquistar, a capacidade de multiplicar. Deus, eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui distribuindo a cada uma de nós a competência, a condição, o entendimento para fazer valer a Tua palavra nas nossas vidas. Vem, meu Pai, vem recebendo, Senhor, vem entregando para que possamos receber, meu Deus. Oh, Deus, nós queremos mais do Senhor, queremos a cura, queremos, Senhor, a unção para que os outros vejam em nós o Teu poder, para que vejam em nós a Tua essência, para que não vejam religião, meu Deus, para que não vejam placa de igreja, mas que vejam o Teu poder puro, vivo e eficaz, operando hoje, assim como o Senhor operou antigamente. Oh, Santo, 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 Santo. Receba, minha irmã, receba a cura nessa tarde. Recebe a cura. Levante as mãos aos céus e receba. Recebe a unção. Essa unção te fará ousada. Unção de conquista, unção de multiplicação. Diga para si, recebo a cura, recebo a unção, recebo a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só as mulheres dizendo recebo a cura, recebo a unção, recebo a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. diga bem alto, recebo A cura. Oh, Deus vai curando, Recebo a unção. vai ungindo, vai derramando do Teu Espírito Santo em nós. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Coloque a mão na cabeça da irmã do seu lado e diga, recebe. Recebe a cura. Recebe. Recebe a unção. Ministra
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Sussurra bem suave para ela ouvir. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Bem baixinho, o Espírito de Deus está aqui. Recebe a cura. Ministra na vida dela a cura que ela precisa. Deixa Deus te usar agora como instrumento dele para abençoar essa sua irmã. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba, minha irmã, receba aquilo que você veio buscar. Receba mais do que você esperava encontrar aqui nessa tarde. Receba a cura para o seu corpo, mas também para a sua alma. Receba a unção do Senhor para falar, a unção do Senhor para agir. Receba a sabedoria que lhe tem faltado. Receba a intrepidez. Receba a ousadia. Receba um espírito de coragem. Nada mais habitará em você que não for do Senhor. Nenhum medo, nenhum temor, nenhuma dúvida, nenhum receio. Nada que não vem de Deus terá espaço, porque a unção de Deus abunda na sua vida hoje. A unção de Deus é abundante, ela transborda, ela preenche. Ora, labaxeira, labaxeira, cantará, labaxeira, labaxeira, labaxeira. Unção de multiplicação. Levante as mãos ao céu e cantemos todas juntas. Recebe a cura, receba a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Santo, obrigada, meu Deus, obrigada. Porque recebemos mais do que viemos buscar. Aleluia. Irmãs, unção de Deus gasta. Você recebeu, mas tem que continuar buscando. Amém? Igual combustível. A Bíblia diz que quando a mulher hemorrágica tocou em Jesus, ele falou assim: alguém me tocou porque de mim saiu. E o que ele foi fazer depois que ela foi curada? Ele foi buscar a Deus. Porque saiu, tem que botar de volta. Então você está saindo hoje cheia da presença de Deus, cheia da palavra, cheia daquilo que faz brotar a fé no seu coração, cheia da unção, mas isso gasta. Então continue buscando, continue se enchendo, continue arando essa terra, continue fertilizando a terra que o Senhor te deu. Medite nessa palavra sempre, não perca esses versículos, grave no teu coração para você não pecar contra o Senhor. E lembra, toda vez que você olhar para essas fotos, lembra do que você recebeu aqui. Enquanto não estiverem todos diante do Senhor, Ele diz: não é da minha vontade que nenhum só se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, eu não sossego enquanto não estiverem todos. Eu quero ver a minha casa toda te servir. Amém? Um abraço para quem está em casa. Deus abençoe. Foi muito bom ter você conosco. Vamos agora aplaudir a Jesus, porque tem tempo. Que coisa boa, né? Espero que você tenha sido edificada, tenha sido erguida com essa palavra, que a fé tenha crescido no seu coração, para que você, de fato, assuma a sua responsabilidade de lutar pela sua família.
resgatar a nossa família é uma atribuição de todo cristão e especificamente falando aqui de toda mulher. Mas eu quero te dar um último conselho, uma última dica. Não permita que essa palavra morra no seu coração. Por muitas vezes nós ouvimos palavras que nos tocam, né? Nós nos alegramos com aquela mensagem, mas nós deixamos aquilo morrer, nós deixamos aquele propósito esfriar no nosso coração e aquilo não produz o resultado esperado. Jesus conta a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, e ele fala que existem 4 tipos de terra. Né? Tem uma terra que é como se fosse à beira do caminho, tem a terra entre espinhos, a terra nas pedras e a terra boa. Então, a gente precisa perceber que as nossas atitudes é que vão determinar que tipo de terra nós seremos. A terra entre espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, mas ela não entende. Né? Se foi o seu caso, se você ouviu e não entendeu, ouça de novo. Mais uma, mais 2, mais 3, até que esse entendimento abra no seu coração. Porque quando a gente não entende, a gente perde essa palavra, né? O inimigo vem e leva. A terra entre espinhos é até a pessoa que ouve com alegria, mas ela não se aprofunda. Quer dizer, ela não continua meditando, ela não continua cultivando aquela revelação que ela recebeu. E aí, como ela não se aprofunda, ela fica sufocada pelos espinhos. E a terra pedregosa também, ela não tem raiz, né? Ela não se firma naquilo que foi ministrado, naquilo que foi dado a ela. E a Bíblia diz que as preocupações da vida e as riquezas acabam fazendo com que a gente perca o foco, né? Com que a gente tire os olhos da palavra e vai olhar para as preocupações, para as tarefas, para as contas a pagar, enfim, para as circunstâncias. E perde o essencial que é de Deus. A terra boa é aquela terra que recebe, que compreende a palavra, que tem raízes, que guarda. Essa é a terra que produz. E a Bíblia diz que ela produz a 30, 60 e 100 por 1. Então, que nós sejamos essa terra produtiva. Eu te convido a voltar nos versículos desse encontro, meditar nesses versículos. Pelo menos uma vez na semana você leia um deles, né? Ore em cima daquilo. O propósito do porta-retrato não é misticismo, não é um porta-retrato que vai salvar a sua família, mas olhar para o porta-retrato e lembrar-se da palavra vai manter a sua fé viva e a sua determinação de pé. João 15, acho que é isso mesmo, Evangelho de João capítulo 15, quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos a vara, e se nós estivermos nele, nós produziríamos fruto. Deus nos ensina uma coisa muito importante, que o nosso fruto é que glorifica o Pai. Né? Então, o que vai glorificar a Deus, o que vai dar o testemunho do poder de Deus é o fruto que a gente produz. E somos nós que produzimos esse fruto através da nossa perseverança em cultivar a palavra, a revelação que temos recebido. Que Deus continue te abençoando e eu espero partilhar com vocês de outros encontros nossos aqui na sede da Igreja da Graça em Salvador. A paz, fiquem com Deus. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor.
Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.